Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje a gente vai falar de uma luta que foi relevante aí na história do Bruce Lee. Também foi retratado em vários filmes também, que foi a luta entre Bruce Lee e Wong Jack-man, claro. E ele realmente aconteceu no final de outubro de 64 e tinha 7 testemunhas ali no local. Mas tem vários mitos envolvendo essa luta e também eu vou trazer alguns fatos para tentar desmistificar aí esses mitos. Então bora lá. Antes de começar, a título de conhecimento, em 2017, lançou um filme a respeito dessa luta, principalmente, é só sobre essa luta, chama Birth of the Dragon, ou A Origem do Dragão. Ela fugiu muito da realidade e a gente pode depois fazer um review sobre esse filme para a gente tentar balancear aí os fatos e mitologias. Vamos aos fatos. O maior mito da história do Bruce Lee foi que Chinatown se voltou contra ele por ele estar ensinando artes marciais para ocidentais, né? Daí eles envolveram um Jack-man nessa luta, porque não podia, enfim. Mas isso é o maior mito que existe dentro dessa história. A história se contradiz porque Bruce Lee, ele chegou em São Francisco em 59, então ele não foi um grande pioneiro aí das artes marciais. E já na região, há 3 décadas, já tinha academias de artes marciais lideradas pelo Lao Bun e o Thi Wong. E tanto que em 1930, o Lao Bun ele fundou a Academia Hun Sing na América. Para quem não sabe, o Bruce Lee ele nasceu na Califórnia em 1940, só que ele foi criança para Hong Kong e ele passou a sua infância e adolescência em Hong Kong. Ele só retornou para São Francisco em 1959. Então, nesse período que ele esteve em Hong Kong, ele treinou com o mestre Ip Man, Wing Chun, só que ele não chegou a aprender todas as técnicas com o mestre Ip. Lao Bun e Thi Wong eram muito disciplinados, então eles não permitiam que os seus alunos brigassem na rua ou desafiassem outras academias. Lao Bun e Thi Wong tiveram muitos alunos ocidentais. Um dos mais conhecidos era o Al Novak, que era um veterano de guerra que treinou com Thi Wong, e mais tarde entrou um adolescente irlandês que era o Noel O'Brien. Com Lao Bun, treinou um havaiano chamado Clifford Kamaga, e também ele não fazia nenhuma oposição ao aluno mais graduado dele, o Bing Chan, para treinar alunos ocidentais. Todo mundo era bem-vindo. Em 1965, um mestre de Kung Fu muito respeitado em Los Angeles, ele deu uma entrevista para Black Belt Magazine, que ele fala que ele aceita qualquer tipo de aluno, não tem nenhuma restrição. Claro que a quantidade de alunos ocidentais aí do Bruce Lee era infinitamente maior, mas a gente pode descartar essa teoria que era totalmente proibido ensinar artes marciais para pessoas ocidentais. Outra parte que não faz muito sentido é que se o Lao Bun e o Thi Wong tinham problemas com o Bruce Lee, por que eles enviariam outra pessoa para lutar com ele? Eles tinham capacidade para isso. Sempre que a gente fala de Bruce Lee, das suas histórias, sempre existe um ponto crucial que eleva um pouco as tensões: a sua personalidade. Há histórias que, assim que ele chegou em São Francisco, em 59, ele foi até a academia de Lao Bun dar uma provocada. E segundo um aluno graduado, o Sam Louie, fala que o Bruce Lee, ele chegou demonstrando o Wing Chun e falou que a técnica dele era infinitamente melhor. E o Lao Bun acabou expulsando ele da academia. Em 1963, o Bruce Lee ele publicou um livro, Chinese Kung Fu, The Philosophical Art of Self-Defense, que ele teve uma ajuda aí do James Lee, que não tem nenhum parentesco com ele, tá? O James, ele era um operário, ele era muito conhecido por ser um lutador de rua e um bodybuilder. Ele já estudava bastante sobre artes marciais, ele desenvolveu o seu método de treino, treinos modernos, tudo na garagem ali.
E só que ele publicou vários livros sobre o assunto, discutindo sobre artes marciais. Foi ele que apresentou Bruce Lee para vários artistas marciais e um deles foi o pioneiro nos Estados Unidos de karatê, o Ed Parker. No livro que o Bruce Lee escreveu, ele já começa a compartilhar algumas ideias sobre o que ele acha das artes marciais. Só que teve um capítulo que gerou uma pequena tensão, que foi as diferenças de estilos de Kung Fu. Ele começou a desmontar algumas técnicas e as fotos que ele coloca no livro dele são justamente as fotos do livro do Chi Wong, que ele publicou em 1961. Nesse capítulo, Bruce Lee começa a falar sobre o que ele considera sistema superior, que seria o sistema dele, e os sistemas mais lentos, que seria o estilo do Chi Wong. E também ele fala também de estilos mais tradicionais, já se referindo ao Lao Bum. Chi Wong, claro, não gostou dessa história e já chamou Bruce Lee de dissidente com maus modos. Na mesma época que o livro foi publicado, o Wong Jack Man veio para Chinatown. Ele foi o primeiro a trazer o Shaolin do Norte para a América e ele já ficou muito famoso pela sua dedicação e sua habilidade. Como todo mundo estava impressionado com o Wong Jack Man, o pessoal de Chinatown acabou deixando o Bruce Lee meio de lado. Em 1964, o Bruce Lee ele começou a dar palestras públicas sobre as artes marciais. Ele chamava seus pensamentos de briga de rua científica. Ele acabava demonstrando outros estilos de Kung Fu e ele explicava por que aquilo não era eficaz. E coincidentemente, o estilo que ele mais demonstrava e criticava era o Shaolin do Norte. O estopim foi em agosto de 1964, num torneio de karatê do Ed Parker em Long Beach. Ele começou a criticar os outros estilos nesse torneio e ele chegou até a citar a Domabu, que é a postura do cavalo, falando que aquilo não era eficaz. Apesar do evento ter sido um marco positivo até na carreira do Bruce Lee, né, muitos ali que estavam presentes não viram esse evento com bons olhos. Eles acharam que o Bruce Lee era arrogante demais e se achava superior. O Bruce Lee ele chegou a fazer duras críticas ao Lao Bum e o Chi Wong no coração ali de Chinatown, onde esses dois mestres eram muito respeitados. Motivos para um duelo a gente tem vários, né? Mas onde que entra o Wong Jack Man nessa história? Tem duas teorias para essa luta. Uma é que o Wong Jack Man ele queria aproveitar que o Bruce Lee estava ali em alta, né, e provocando as academias tradicionais. Então ele falou, vou fazer aqui uma luta para promover minha academia, do tipo, um mestre habilidoso que está em alta em Chinatown vai lutar com um jovem que está provocando todo mundo, falando que os estilos tradicionais não são nada, né? A outra teoria é que simplesmente levaram o Wong Jack Man ali para lutar. Vai lá e luta ali. No dia da luta, tinham 9 pessoas no total. Então, era o Bruce Lee, o Wong Jack Man, claro. As testemunhas do Bruce Lee, que era a Linda Lee, e o James Lee, que ajudou a escrever o livro dele. E do lado do Wong Jack Man, tinha o David Shin e o Chan Bo-head Keung, que eram integrantes ali do clube de Tai Chi do Wong Jack Man. E parece que tinha mais 3 pessoas ali para fazer bagunça, segundo o Wong Jack Man. Segundo o David Shin, a luta não demorou mais que 7 minutos. A Linda Lee e o David Shin, apesar de lados opostos, eles deram o mesmo testemunho. A luta foi rápida, furiosa e longe de ser cinematográfica. Segundo relatos aí, o Bruce Lee, ele já deu o primeiro golpe e lutou para ver seu oponente de longe e rapidamente ele ficou cansado. Mas quando o Bruce Lee avançou de novo, o Wong Jack Man, ele tropeçou ali num degrau e caiu. Logo, o Bruce Lee foi pra cima dele e gritou se ele se rendia e o Wong Jack Man não tinha opção a não ser se render. Até o dia do seu falecimento, o Wong Jack Man nunca mais falou nada sobre o assunto. Mas logo depois da luta veio os exageros em cima desse fato. Então, como o Wong Jack Man dá um headlock no Bruce Lee até os policiais chegarem, ou o Bruce Lee bater a cabeça do Wong Jack Man na parede, enfim, coisas um pouco além. Por exemplo, no filme A Origem do Dragão, eles falam que a luta durou 20 minutos, mas isso não é verdade. Os jornais locais, eles começaram a repercutir essa luta,
Só que o Wong Jack-man e o Bruce Lee, eles negam ter começado ou perdido a luta. Essa luta serviu para que o Bruce Lee começasse a refletir sobre suas técnicas, seus condicionamentos, e foi a partir daí que ele começou a desenvolver o Jeet Kune Do também. O sistema dele, ele teve abordagens do Wing Chun, da esgrima, do boxe, por exemplo, e também tem umas abordagens filosóficas também. Apesar de estarem de lados opostos, tem uma declaração aí do David Shin falando que o Bruce Lee estava certo. Tudo que ele falava na época estava certo. Na época ele acabou discordando do Bruce Lee, até porque, né, ele estava do lado do Wong Jack-man, mas ele, no fundo, ele sabia que o Bruce Lee estava certo. Mas a gente não pode negar que o Bruce Lee teve uma influência totalmente positiva dentro das artes marciais. Ele foi um artista marcial fora de série, ele se dedicou realmente para isso. Então ele foi um cara que estudou muito a fundo vários sistemas e pegou o que tinha de melhor deles e desenvolveu o seu sistema de luta aí para combate mesmo, né? Então é isso, obrigado por assistirem aí o vídeo. É impossível falar de artes marciais e Kung Fu sem falar do Bruce Lee. Então, se você também quiser um vídeo a respeito da história aí do Bruce Lee, de vida, do seu sistema, comenta aqui embaixo. E eu vejo vocês na próxima. Até mais!